bem-vindos, bem-vindas a todos e todas. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Palavras na Mesa. Hoje com um convidado, que o nome me enrola um pouquinho, Ali Orellana. Correto? Para início, estou também com o professor Marcos Maurício, meu parceiro, eu sou a Maura Maria, e vamos dar início da forma que a gente costuma fazer sempre, né? Com a audiodescrição. Farei a minha audiodescrição, passarei para o professor Marcos e logo depois ele passa para o nosso convidado Ali, tá bom? Eu sou, então, uma mulher negra, estatura baixa, cabelos pretos cortados na altura do pescoço, estou com um óculos avermelhado e uma roupa preta. A camiseta é preta com, sobretudo, um cobre-vento, corta-vento preto também. E correntinhas douradas no pescoço. Marco? Obrigado, Maura. Obrigado, Anne, pela presença. Sou Marcos, sou um homem negro, de pele mais clara, cabelo grisalho, cada vez mais. Estou com uma blusa bege com um mapa do Brasil, com várias representações dos diferentes estados. Como sempre, uma camiseta. Uma camiseta diferente. Ari, por favor. Bom, boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer o convite do Cinesp por abrir esse espaço de diálogo e gostaria de fazer minha audiodescrição. Sou um homem de 45 anos, de ascendência indígena, cabelo preto, já quase grisalho, uma pele mais morena, e estou usando uma camiseta branca, que é do acampamento Terra Livre. Linda essa camiseta. Uma corrente aqui indígena. Um corta-vento azul, porque hoje deu uma esfriada em São Paulo. E nós estamos numa pequena biblioteca, então temos livros ao fundo. Né? Maurinha. Um ambiente já conhecido de nós todos aqui. Mas aí vamos fazer aí um breve histórico aí da vida do nosso colega convidado Ali, e que é um pouquinho grande, tá? Mas eu vou ler rapidamente para que a gente possa se localizar. Ali é doutor em Educação, História Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, 2019, mestre em Educação, História Política e Sociedade da PUC também, 2011, licenciado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Rondônia, em 2002, e em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, 2018. Atualmente é consultor e formador de professores para educação das relações étnico-raciais, Lei 11.64508, e ministra o curso Letramentos Indígenas, História e Culturas Indígenas na Sala de Aula, e vai contribuir para que possamos aprender mais sobre esse tema. Inclusive, ele está com o SME, né? Então, alguns colegas nossos que estão assistindo, talvez até o conheçam já. Marcos, vou passar a palavra para o Marcos. Vamos começar aí a sabatina? Vamos lá, vamos começar, né? Então, Ali, na verdade, assim, eu acho que a gente está aqui muito hoje para aprender com você uma série de coisas. E quando a gente falar coisas erradas, como é um tema que a gente está começando também, assim, eu estudo um pouco, mas ainda estou distante de conhecer muito do tema. Se a gente falar alguma coisa, por favor, nos corrija. Mas eu queria, então, assim, vai ter perguntas muito básicas no comecinho e depois a gente vai querer saber outras coisas. E essa primeira pergunta muito básica que eu queria fazer para você é pensando sobre a transformação da palavra, né? Então, a gente tem, durante muitos anos, as pessoas que aqui estavam nessa terra antes da chegada dos europeus foram chamadas pelos europeus e depois por toda a população de índios. Nos últimos anos, a gente tem uma transformação dessa palavra, desse sintagma para indígena. No entanto, a gente até hoje tem, ainda na Constituição brasileira, você tem lá o capítulo 8º, que é o do índio. A palavra índio aparece 6 vezes na Constituição, e sempre que aparece a palavra indígena, ela aparece como adjetivo, né? Povos indígenas, terras indígenas.
Na Constituição, você vai vendo agora, assim, tem um monte de parte que eram de terras indígenas que é só cortada. Terras, Mudou-se né? a lei para... Mas há partes aí. Mas eu queria entender isso, assim, quando que se dá essa mudança? A importância dessa mudança, ela realmente traz alguma ajuda significativa para que os povos originários desta terra possam ter outra forma de representação? Ou foi só uma mudança de sintagma? Ou seja, antes eu chamava de índio, hoje eu chamo de indígena, mas o tratamento continua sendo o mesmo. Muito bem. Boa pergunta, né? Boa pergunta para iniciar essa nossa roda de conversa. Como na tradição indígena a gente fala, uma roda de conversa mais informal. Mais uma vez, obrigado por receberem aqui a minha participação, e também falo em nome do movimento indígena. E vamos lá, fazer esses esclarecimentos, né? O que eu chamo de letramentos indígenas. Que a nossa sociedade, ela foi educada a partir de um pensamento, né, de um currículo eurocêntrico. E essas palavras, essa história tem toda uma intencionalidade. E quando você fala de índios, né, ela quer reduzir essa diversidade desses povos, que hoje são mais de 305 povos no Brasil. E quando você fala índio, você generaliza e logo se remete àquelas imagens estáticas, né, que são reproduzidas geralmente no livro didático, que todo indígena tem que obedecer aquele padrão estético, aquela fenotipia, né, que também é um ponto que eu vou levantar aqui sobre a fenotipia, que não é uma categoria que se aplica aos indígenas, já aos afro-brasileiros se aplica e é usado como critério nas bancas, né, de heteroidentificação. Então são várias frentes. Então deixa claro que nem indígena seria o mais correto. O mais correto seria, por exemplo, Guarani, que é o povo de onde eu sou descendente, e também onde o povo que predomina em São Paulo, né? São Paulo é uma terra indígena, é Guarani, inclusive é Piratininga, o nome de São Paulo, né? Que é o nome indígena. Rio do Peixe Seco, né? Então a gente tem que renomear todos esses termos, né? A gente tem que revisar a história indígena, e isso se faz através desse letramento que eu proponho. Então, vamos começar a pensar assim que são 305 povos e começar a nomeá-los, né? Tucano, Pataxó, Guarani, Guajajara, Funiô, Tupinambá, essa diversidade. Então, entender também que são mais de 180 línguas faladas, né? Aqui temos um país multilingüe. E que também falamos, né? Aqui a gente estava no Anhangabaú, né? Próximo a Anhangabaú, que é nome indígena. As cidades brasileiras, no nosso caso aqui São Paulo, tem muitos nomes e lugares indígenas que a gente passa desapercebido, né? Inclusive até hoje fala, né? Está incorporado na língua portuguesa e a gente não percebe. E na língua portuguesa daqui do Brasil, né? Assim, vai ter muito mais essa força das línguas, dessas muitas línguas hoje, 180. Se a gente colocar os dialetos, são mais de 270. Então eu lembro de um congresso que eu fui, uns 6, 7 anos atrás, um congresso de análise do discurso, que foi lá na Federal de Minas Gerais, e quem fez a abertura do congresso, isso foi muito legal, foi a Sônia Guajajara. E ela começou falando sobre os discursos os discursos legislativos sobre os povos indígenas, e ela fala disso, das 200 na época, as 205 línguas indígenas que a gente falava no Brasil, e o Brasil acha que é um país monolíngue. É o português e o português, exatamente. Que nem o português porque a gente, né? ao contrário de outros lugares, que aí sim, né, eles tiveram essa cooficialização, daqui a pouco a gente fala um pouco disso, na Bolívia pelo menos, essa cooficialização das línguas, aqui não, né? Aqui a gente finge que só tem o português e pronto. Vários os apagamentos que a gente vai fazendo. E aí, vou entrar eu agora.
Então, esse letramento indígena, é um letramento que faz parte de todo um movimento que seria uma consciência indígena, né? Então, seria uma parte desse movimento, dessa necessidade de se conscientizar da real história, da verdade que nós vivemos hoje. Eu tive alguns dias atrás com o Kazé Angatu. Sim, conhece? conheço. Eu estou apaixonada por ele, porque assim, o jeito que ele conversou com a gente ali num lugar lá na periferia de São Paulo, e ele sempre está por lá, ele falou, Itaquaquecetuba, Itaim Paulista, aos nomes, né? Itaim, Itaquá, né? E ele estava falando justamente dessa questão aí de que em São Paulo a gente tem uma população indígena imensa. Ele falou assim, estou andando por aí, não sei o quê, de repente encontro um parente, né? Aí, uma perguntinha no meio dessa que eu vou fazer para você logo depois. O parente, ele vai ter esse mesmo significado que a gente tem, ou ele é amplo, né? Porque o parente, para a gente aqui, é o quê? O parente é o irmão, é o primo, é o vô e a avó. Para os povos, posso falar povos originários? Povos indígenas, povos indígenas originários, esse parente vai além dessa questão consanguínea, né? Da relação direta. Isso, bem colocado. E já pegando o gancho, né, dessa questão aí da cooficialização das línguas e do caso da Bolívia, né, que aliás é onde eu nasci em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Sou neto de uma indígena guarani, que, como é colocado e romantizado na história da colonização, foi pega no laço pelo meu avô turco, que vinha de Istambul. Ele era 20 anos mais velho, então é um estupro, né? Sim, Ela teve 8 filhos com ele, e eu conheci minha avó. Não é que nem aqui vocês falam, dizem que minha avó, minha bisavó. Eu vivi a etnicidade indígena. Etnicidade é o conjunto de características que vai determinar um grupo, forma de comer, pensar, a forma de falar, né? E eu a conheci, e depois eu fiquei sabendo há pouco tempo que ela não foi no dia do enterro dele, no necrotério. Justifica, sim. Por que será? Por que será, né? Alguma coisa teve. Por que será, né? Isso mesmo. E hoje na Bolívia, depois da criação, né, do Estado plurinacional, da aprovação da nova Constituição, né, plurinacional da Bolívia, as línguas elas são cooficiais. E é obrigatório na região onde predomina aquele grupo linguístico, aquela etnia, se ensinar a língua na escola regular. Não na escola indígena, porque na escola indígena já se ensina. E então tem um status também, mesmo status do espanhol. E eu trouxe até aqui para vocês verem aqui a nossa apostila. É usada, meus sobrinhos de 13, 15 anos, eles usam hoje na escola regular. Estão voltando a falar Guarani. E ela é feita, inclusive, com aval da Assembleia do Povo Guarani da Bolívia. Bacana, a iniciativa é excelente, né? Para Isso. permanecer, né? Porque senão vai se apagando, né? Se apaga. Sim, vai se perdendo. Voltando a falar, então, porque existiu momentos que não se falou. Não, porque... Você falava Guarani desde criança ou não falava? Nunca falei, porque eu falo sobre as identidades, né? Eu vejo, hoje temos indígenas isolados, sem nenhum contato, indígenas de recente contato, 10, 20 Certo. anos, indígenas aldeados, que moram nas aldeias, geralmente são terras demarcadas, mas nem todas. Indígenas de contexto urbano, aqueles indígenas que saíram da aldeia e foram para a cidade por diversos motivos, seja por necessidade econômica, seja para trabalho, estudo, né? E outros fatores. E aí eu acrescento, e onde eu me coloco, indígenas de contexto urbano, não em contexto urbano, de contexto. Porque, para mim, a Amazônia, onde eu nasci, é uma grande maloca, que a gente vive essa etnicidade, a gente traz essas memórias, essas palavras. Inclusive, na Bolívia se usa pariente. Pariente é para você se identificar com aquela pessoa da sua etnia.
E aqui no Brasil a gente fala de parente. Entender também que a nação Guarani, ela é a maior do continente de Abya-Yala, que é americano, né? Nome Américo Vespúcio, mas aqui se chamava Abya-Yala, né? Então, a gente tem que entender que essa conformação dos estados nacionais não obedeciam às fronteiras que as nações tinham. Então, hoje temos no Paraguai, temos na Argentina, na Bolívia, no Brasil. Aliás, a maior população indígena de Guarani é na Bolívia, não é no Paraguai e nem no Brasil. Santa Cruz é uma cidade de 2 milhões de habitantes e que onde a língua Guarani ela está bem presente, como eu acabei de mostrar para vocês. Interessante. E aí você estava falando dessas coisas fronteiriças, e uma dúvida que eu fiquei, por exemplo, você nasce na Bolívia, mas às vezes estou imaginando, né? Porque há alguns dias a gente fez um Música em Debate aqui, falando de músicas dos povos originários. A gente trouxe músicas de vários lugares, assim, teve música do Fiji, daqui da América do Sul, então tinha Peru, Bolívia, Brasil, também dos Estados Unidos, do Quênia, da Austrália. E assim, quando a gente trouxe, por exemplo, do Peru e da Bolívia, então a gente foi atrás de quem tinha feito aquela música e aí ela estava, por exemplo, numa região que ficava, uma parte da aldeia estava no Brasil e uma aldeia, ou essa região, né, ou seja, onde estava aquele grupo, Coletivo, aquele grupo indígena, tinha uma parte que estava na fronteira do lado do Brasil, no território, obrigado, e uma parte no outro país, na Bolívia ou no Peru. Por exemplo, no seu caso, você é originalmente boliviano. Quando você veio para cá, mudou alguma coisa? Você é nacionalizado brasileiro, naturalizado? Como que fica essa relação nascendo nesse território que está ficcionalmente dividido por uma fronteira posterior ao que provavelmente aquele povo já estava ali, né? Sim. Nesse caso, é o pertencimento comunitário que a gente chama, né? Então, não é essa imposição dessa história, não é essa imposição geográfica que colocaram que vai fazer apagar a minha ancestralidade. E principalmente quando eu venho para São Paulo, que eu percebi que eu era mais indígena do que eu achava. Porque aí a pessoa fica pensando, nossa, mas você é meio assim, aí você vê que pensa diferente, vem a etnicidade, vem a forma de pensar, de falar, custou um pouco, mas eu continuo sendo amazônica, mas eu também sou hoje um pouco paulistano, porque eu acabei incorporando coisas de São Paulo. Aliás, eu tenho muita gratidão, porque aqui eu pude me aprofundar nos estudos, né? Porque eu falo que a desigualdade no Brasil não é só social, né? Econômica também, é na pós-graduação. Sim. Os programas de pós-graduação estão concentrados no Sul-Sudeste e alguns no Nordeste. Lá, quando eu quis fazer a minha pós-graduação, eu fiz minha pós-especialização, mas eu quis fazer mestrado, não tinha como fazer. Aí eu tive que me deslocar para um grande centro, para São Paulo, onde eu propus fazer um estudo sobre a percepção da interculturalidade a partir dos professores indígenas que fizeram curso de magistério no Projeto Açaí, que é um curso de formação. Foi do mestrado, né? Isso. Foi do mestrado. E aí isso daí justifica, por exemplo, qual foi essa trajetória que você teve? Então, assim, aí você vem e essa escolha de ser um professor e diretamente ligado à questão da causa indígena, trazer esse letramento, qual foi esse caminho, né, que você traçou? Então, você começou por algum lugar essa questão da docência. Sim. E como é que você começou isso? Bom, a docência, ela vem meio que por acaso. Eu queria fazer na época era turismo mesmo. Aliás, eu viajei a América Latina toda de mochilão. Eu tinha essa grande satisfação. E para mim foi um divisor de águas. Só que não tinha turismo na Federal lá. E eu não tinha condição de pagar uma particular. Eu fui fazer idiomas. Aí eu falei assim, vou fazer letras espanhol, que é a minha língua materna,
eu faço essa recuperação e para mim foi ótimo porque eu comecei a ler história da América Latina, literatura hispano-americana, literatura boliviana inclusive, e isso foi me aguçando e foi despertando minha ancestralidade, porque lá na Amazônia a gente não se sente. Porque a gente é educado com um livro didático etnocêntrico, com valores, com uma cultura não amazônica, não indígena, padrões de beleza. Sim, E aí eu falei assim, não, isso está errado. Aí a gente falava assim, nossa, a discussão do livro didático, né? Vem tudo importado do a Sudeste. gente não se E vê a no gente livro, não se né? vê nossa Não farinha, a gente vê, não vê nossa não cor. se vê. É. E aí eu comecei a estudar, comecei a participar de eventos, inclusive nacionais, porque eu era da Executiva Nacional de Letras. Viajei o Brasil todo de mochilão, de carona de ônibus. E aí a gente começa a sair desse coma colonial. Como uma colonial, É, gostei. Boa essa, né? porque a gente Muito começa bom. a se identificar, a gente começa a ler a história, ter acesso a uma história não oficial, aquela pautada naqueles documentos. Não que não seja necessário, mas a gente vai além disso. Sim. A convivência, e principalmente minhas viagens de mochila para a América Latina, né? Eu falei, opa, não é por aí. Existe um outro mundo que não era aquele que era bem apresentado nos livros, né? Você foi Isso. percebendo. Vai muito além desse saber eurocentrado, desse currículo, né, etnocêntrico que foi imposto. E isso foi só me aguçando. E essas vivências também eu compartilhei muito com uma amiga minha, a Márcia Moura. Ela fazia graduação na História e eu na Letras. E hoje também ela é uma mulher indígena que se autoafirmou em Porto Velho. Aliás, ela tem essa publicação com o filho sobre vivência sobre ancestralidade. Isso aqui a gente chama de retomada, tá? Retomada indígena. É o que na antropologia chama de etnogênese. São grupos indígenas que foram dados como extintos pela história oficial e eles dizem, não, nós estamos aqui. E aí ela faz toda essa vivência e hoje a Márcia é uma doutora em História Social, é professora da rede estadual, enfrenta os processos administrativos porque ela é acusada de insistir na história indígena num estado amazônico de matriz indígena. É todo contraditório, né? Muito E também eu vivi um caso de... Eu presenciei um caso de racismo na minha sala de aula quando eu formei, na quinta série, de uma menina que vinha do Acre, né, que é o nosso estado vizinho. Depois de 3 semanas, eu percebi que ela não interagia, eu perguntei do que tinha acontecido. Aí os meninos olharam para ela e falaram, ela é uma Kaxinawá. Então, Kaxinawá é uma etnia do Acre. Então, ela é uma indígena, uma índia, né? Certo. Aí eu falei assim, nossa... Aí eu conversei, expliquei tudo, e eu cheguei na coordenação lá com as coordenadoras, elas olharam para mim e falaram que era coisa de criança. Cara, bullying é coisa de criança. Por que você não Normal, faz pode? parte. Mas Gente. isso tem uns 15 anos, mas óbvio que eu fiquei assim, primeiro impactado, Não, é né, absurdo. com aquela revolta, e depois eu parei para pensar, elas se formaram na mesma universidade. Sim. Mas a gente nunca teve uma disciplina na graduação, nunca discutimos, até porque 90% do corpo docente vinha do Sul e do Sudeste. Eles não tinham essa ligação. Em Rondônia. Em Rondônia. Isso na Federal de Rondônia. Numa região de matriz indígena, onde não se discutiu e não se preparou o professor para enfrentar essas situações em sala de aula. E aí chega a sua colega e fala que é coisa de criança. Então eu falei assim, realmente, é preciso a gente fazer pesquisa, é preciso a gente, de alguma forma, reverter, e acredito que a educação é um meio, né, da gente reflorestar essas mentes, né, da gente passar essa diversidade, o que a gente fala do princípio da interculturalidade, né, de você começar a dialogar e falar com o outro, conhecer o outro para respeitar o outro, não necessariamente para você adotar o estilo de vida, né? Sim. Pode até ser, mas você não é obrigado. Mas para isso você tem que respeitar. Tem que respeitar.
Uhum. E para conhecer. respeitar, você precisa conhecer, Precisa né? conhecer, Estou fazendo um projeto na faculdade que chama Conhecer para Respeitar. Isso mesmo. E é isso, conhecer para respeitar o outro. Se você conhece o outro, talvez você isso. consiga entender que você tem muito mais coisas parecidas do que diferentes também, né? A América Latina, eu acho que tem muito disso. Você tinha falado uma coisa, Ali, que me chamou a atenção, que lá na sua tese, né, no começo da sua tese, já tinha me chamado a atenção quando você falava sobre... sempre esteve presente, ou seja, a cultura indígena sempre esteve presente como pano de fundo. Mas acho que você me explicou um pouco isso agora, mas quando você fala de autoafirmar-se, né, que a Márcia se autoafirmou como desse povo, que aparentemente estava, né, tinham considerado já extinto. Essa biografia oficial tinha dado E ela se autoafirma. O Krenak vem falando um pouco disso, né, que embora seja com tudo que os últimos governos fizeram, ou, na verdade, os últimos 500 anos de massacre a todos os que aqui já estavam, o número de indígenas no Brasil do censo anterior para esse aumentou. Dobrou. Exatamente. Seria por causa dessa autoafirmação? Ou seja, porque eu acho que assim, né, você falou um pouco dessa coisa da cor no começo, acho que muita gente que hoje se autodenomina negra não se autodenominava anos atrás, porque tinha vergonha, ou porque a mãe não queria, ou porque assim, ai, que bom que é branquinho, né? Não tá tão pretinho, não vai passar, não vai ter tanto, não vai ter, tá melhorando a raça, né? Não vai ter tanto preconceito, né? Pelos diferentes motivos que sejam. Então a gente tem aumentado o número de pessoas que se autodenominam negras. Tem acontecido mesmo, então, com os indígenas. Passa-se também por esse processo de autoconhecimento. Peraí, mas eu estou, né, de contexto urbano ou em contexto urbano, mas eu sou indígena. Demora um tempo para essa... Demora um tempo para essa afirmação. A cidade também é meu território, né? Eu nem lendo algumas coisinhas assim. A autodeclaração ela é garantida na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, né? Mas só que aqui o Brasil é signatário, inclusive. Só que como toda lei aqui no Brasil precisa ser não só ela não precisa só existir não garante, né? Só está escrito na direita. Só existir não garante. E ultimamente, nos últimos anos, o movimento indígena ele tem ganhado força também com esse novo momento que a gente tem de pessoas que têm entrado na academia, que têm escrito, que têm produzido, que têm ocupado outros lugares que foram negados historicamente, e isso dá vazão para a gente discutir, da gente ter um podcast que nem o de vocês, que abre, né, essa possibilidade para chegar no público de professores, principalmente. Então, essa autoafirmação, ela é tributária, assim, dessas políticas afirmativas também que a gente viveu nos últimos anos, de governos progressistas, né? Principalmente no primeiro momento, porque eu gosto de falar primeiro momento do governo do PT e segundo momento. Sim. Porque o segundo momento a gente sabe que tem uma conformação bem diferente, né? Uma grande coalizão que a gente não pode esperar nem o número de demarcações que foi feito no passado. Isso. Então, nesse sentido, é que se aumentou essa produção, essa discussão, e as pessoas elas têm tido mais essa consciência, esses debates para se autoafirmar e declarar. Porque é muito doloroso você sofrer de uma orfandade étnica. Aqui em São Paulo, eu vi muito assim as pessoas se orgulharem por terem 2 passaportes, Sim. por ter dupla cidadania, mas às vezes nunca nem pisou na Itália, nem na Espanha. E aqui não se sente brasileiro, lá é visto como latino. Sim. Inclusive, amigas minhas do pós-doc, ou do doc, que foram fazer sanduíche, italiano, cara de italiana, tudo italiana, mas foram vistas como latinas, discriminadas. Porque a gente tem que entender que, como eu falei, a etnicidade não é a cor da sua pele que vai garantir se você é negra, se você é branca. Eu acho que, em última instância, somos latino-americanos. Nós somos brasileiros. É difícil, né, mostrar isso para algumas pessoas no Brasil, né? Você é latino-americano? Não, latino-americano, eu sou brasileiro. Também tem esse preconceito. Você que é professor de espanhol, você percebe. Acha que latino é tudo menos o Brasil, tirando o Brasil, né?
e já vem pela questão da língua latina, né? Essa cultura latina. Então, é muito difícil a gente desconstruir, né, esses 500 anos de dominação, de colonialidade do poder, do ser e do saber, que se perpetuou principalmente através do ensino. E para essas pessoas que estão se autodeclarando, é por isso, por essa por essa discussão que cada vez mais tem sido suscitada, publicações, espaços que têm sido abertos, inclusive hoje até na política, né? Temos deputados, temos um ministério que, apesar de tudo, está aí, né? Mas a gente sabe que o ministério tem que não vai ter força suficiente, mas assim, eu acho que imageticamente é importante, né? Assim, talvez seja um primeiro passo. Eu não sei como vocês estão percebendo isso. Ter a possibilidade de ter ali uma ministra como a Sônia para mim, quando eu vejo aquilo, eu falo, gente, que bom. Sei que ela não vai conseguir fazer nada com aquela bancada ruralista que a gente tem ali naquele congresso, mas pelo menos é alguém que uma parte da população vai ter que ouvir. Furou um pouco essa bolha, né? Porque era invisível, né? É o que a gente fala, era invisível. Então, na política, cadê o preto, cadê o indígena? Né? Então, agora, pelo menos, você tem essa participação, que é o que você falou, a representatividade também é fundamental, né? A gente vê, por exemplo, alguns meninos aí que estão indígenas, que estão andando pelas músicas, que são músicas tidas como mais músicas de negro, não sei o quê, mas estão alcançando essa juventude que começa a ter esse orgulho dessa ancestralidade. Isso é importante, né? Isso que eu comento com os professores nos cursos de formação, né? Que a gente precisa atualizar essas identidades também. A gente tem que começar a mostrar onde eles estão. Aqui estamos falando dos MCs, né, bros? Inclusive, eles foram tema de questões do Enem, né? Temos escritores, escritoras indígenas, a Márcia Cambeba, que é uma parente, né, lá do Amazonas, que é uma grande escritora também, leitura obrigatória em vestibular. Então, tem o Krenak na Academia Brasileira de Letras. O Krenak, aqui, o nosso grande pensador, né? Que, aliás, eu aprendi outro dia com o Gessen Baniwa, que a gente não tem que usar categoria intelectual, porque é uma categoria não indígena. E o intelectual, ele vai restringir, e ele vai deixar de fora o pajé, vai deixar de fora o cacique, o idoso, né, o ancião, que na cultura indígena é super valorizado. Então, é um grande pensador, né? É um grande pensador, isso, é isso mesmo. Que tem tido um grande alcance, né, e levado essa cosmovisão do bem viver, né, para a nossa sociedade, que a gente tem que, de alguma forma, virar essa chave. Quando fala ideias para adiar o fim do mundo, não é que vai ter uma receita pronta. É que aqui nós, povos da floresta, indígenas, nós temos essa interculturalidade, nós estamos abertos para contribuir e para amenizar essa degradação da natureza, que a gente está tendo as respostas aqui, né? Com os desastres ecológicos. Agora no Rio Grande do Sul a gente está vivendo, né? Você já entrou na minha pergunta. Já entrou. Agora continua. Eu iria falar justamente disso, né? Porque como os povos, os indígenas, eles têm... Eu posso falar nós também, viu? A ancestralidade está ali. Essa preocupação com a terra, a mãe terra. A terra é a mãe, é a grande mãe, a terra. E há muitos e muitos anos e séculos até, esse povo fala da importância dessa terra. Que essa terra a gente tem que cuidar dela. Ela é a vida, ela somos nós, a terra é a nossa mãe. Entretanto, a gente vê, né, essa questão do capitalismo, da exploração, do mercado, etc., que só vem destruindo, impossibilitando que alguns povos apareçam, tenham sua condição de vida, tomando esses lugares. E aí você tem o Rio Grande do Sul. A gente se solidariza, com certeza, com a situação que eles estão passando agora. Mas isso é tudo consequência de algo que já foi alertado, não só pelos cientistas que estão falando aí, o Homem do Tempo, né, a Sabrina no jornal, etc. Não, são coisas que os povos indígenas já falavam desde o primórdio, antes da chegada, né? Aliás, quando eles chegaram,
já chegou a destruição junto, né? Em 1500, quando eles chegam, eles já vamos começar a tirar o que é terra boa, né? Onde tudo se planta, dá. E aí começou, né? Inclusive, né, na cosmologia Yanomami, a queda do céu, quando Davi Copenaua fala para o céu não cair, é porque já houve essa queda do mundo, essa destruição do mundo Yanomami, porque os antepassados dos Yanomami se descuidaram e a natureza deu a resposta, quase virou poeira cósmica. Então, agora eles têm essa percepção de que tem que respeitar a natureza, entender que nós também somos parte da natureza. O homem tem a prepotência de achar que ele é a parte e que pode tudo dominar a natureza. Então, é nesse sentido que a gente também pode contribuir para virar essa chave, né? Porque do jeito que a gente está num caminho sem volta. E será que a gente vai esperar uma nova pandemia? Se começar superaquecimento, quantos vírus estão congelados que podem sair aí dessas geleiras? E agora a gente vê na própria Amazônia também, o ano passado a gente teve a maior estiagem de todos os tempos, como, né? Que é a seca, né? Sim, Isso. E lá na Amazônia, os rios são nossas estradas. A gente se comunica. Então, isolamento total, isolamento, comunidades que dependiam, porque para você fazer uma logística de transporte aéreo é inviável, porque o produto triplica. Então, tem que levar a medicação, tem barco, navio, hospital também. Você precisa do rio, né? E precisa do rio, E as pessoas, elas não dão muita visibilidade para isso. Então, até nisso nós somos discriminados. Eu vou dar um exemplo bem pontual aqui, porque em 2009 teve o PAC e as usinas do Rio Madeira. E a de Santo Antônio, que está na frente de Porto Velho. Então, você tem que alagar um espaço do rio, desalojou comunidades tradicionais indígenas também. Eles fizeram Casa Conem Coab, aqueles predinhos, o Orgulho do Madeira, que virou a área mais perigosa de Porto Velho. Jogou essa população que vivia da pesca, de uma economia tradicional, deu uma indenização que acabou o dinheiro. Hoje nós temos lá a área de maior índice de criminalidade lá. Tudo bem. E aí, quando tiveram que abrir as comportas, que tinha muita água, alagou parte da cidade. E aí, ninguém nunca falou isso. Agora, quando teve a maior estiagem, essa energia vem para Araraquara, direto, e é distribuída para a indústria paulista. Aí mexeu. A única vez que eu escutei falar sobre a estiagem do Rio Madeira de um ponto de vista assim, de preocupação, foi que eles falaram, e hoje, devido à grande estiagem, foi interrompida o envio de energia de Porto Velho para Araraquara. Só importa se interferir. Exatamente, né? Aí são dois pesos das medidas. Então, a gente também fica pensando assim, né? Por que um lugar tem um peso e... então... Os interesses, não é? Que o ser humano está vendo a natureza como um almoxerifado, né? Como recursos naturais. E uma vez escutei o Krenak falar que nós temos riquezas naturais. Nós temos que ter essa relação, entender que é para nossa subsistência, não é para criar um excedente, como a grande indústria, né, vê a natureza como um almoxerifado. Ela está dando a resposta aqui para gente. Por isso o nome de recurso, né? Recursos. O rio é um recurso. É um recurso, é visto, mas é uma riqueza natural, né? E, infelizmente, a gente tem criado consumidores, não cidadãos, né? Sim. É um consumo desenfreado e nada importa desde que eu tenha, né? Como essa situação lá no Rio Grande do Sul. Vai passar durante um tempo, só que a pobreza vai ficar para aqueles que não vão conseguir reconstruir sua vida, mais vulneráveis, né? Mas vão reconstruir a vida de quem tem condição financeira. Então, aquelas casas, aqueles prédios serão reconstruídos por uma população pobre que não vai mais voltar a ter o que tinha. Se tinha alguma coisa, não voltará mais, né? E tudo é ação do homem sobre a natureza, né? Sobre a terra, sobre a mãe terra. Você tinha falado, Ali, que a produção acadêmica, eu queria voltar um pouquinho nesse tema da produção acadêmica, porque também foi o seu doutorado, aí já foi no doutorado, né, que você estuda produções acadêmicas em diferentes
partes do Brasil sobre, né, o título é muito legal, A produção acadêmica e educação escolar indígena no Brasil, autorias, tendências e perspectivas de 1980 a 2017. E aí, quando você começou a fazer essa pesquisa, imagino que você foi tentar em várias universidades, e assim, como você também não tinha conseguido fazer o doutorado, o mestrado, nem o mestrado, fora desse eixo aqui sul-sudeste, tinha produções das que você conseguiu achar, que você conseguiu pesquisar ali nesses anos do doutorado, produções feitas na região amazônica, na região nordeste, ou realmente estava tudo muito mais presente aqui no centro, né, sudeste e sul do Brasil? Eu fiz um mapeamento e balanço bibliográfico, né? Também quis mostrar os momentos e lugares, né, dessas produções, quem produz, o que produz, e nos lugares predomina até hoje, né, região sul-sudeste, né, onde a gente tem os programas com maior número de bolsas, mas também foi interessante para mostrar como que tem altos e baixos de produção, então atrelados também a uma política de Estado. Por exemplo, durante meu mestrado, eu participei de um projeto do MEC, que era Observatório da Educação Escolar Indígena. Graças a ele, eu fui a campo, lá no interior de Rondônia, entrevistar os professores indígenas. Também houve produção de material didático, a gente foi em aldeias. E aí a gente vê uma incrementação na produção. Aí quando vem um governo de extrema-direita, como o Bolsonaro, ele já de cara fechou a SECADI, que é a Secretaria da Inclusão e Diversidade, onde estava a coordenação da educação escolar indígena. Pronto. Então, também foi interessante nesse momento para mostrar que as leis, as políticas públicas têm que ser de Estado e não de governo. Não de governo. E tem que garantir no texto da lei, né, que é o nosso desafio aqui da lei 11.645, né, de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e das culturas indígenas e afro-brasileiras, né? E para isso a formação, né? Isso. Precisa dessa formação. E precisa dessa formação. Só que essa lei, até hoje, para mim, ela é utópica, porque ela vai no final do processo. Ela obriga o ensino, mas o professor, ele não foi preparado nem na sua formação inicial e nem na sua formação continuada, né? E tem que ser alterada a lei e tem que ser garantida a obrigatoriedade do ensino das histórias e culturas indígenas nas licenciaturas, principalmente. Não, se você não forma o professor, vai ser difícil levar Como isso é que você vai obrigar? né? Como é que você vai conseguir? Vai dar uns cliques, pronto, não tem como, né? Vem o PowerPoint pronto para você. Impossível. Isso. Às vezes é melhor nem tentar implementar. Claro. Que tem um efeito contrário. Exatamente. Às vezes o professor que acha que tem uma boa vontade acaba reforçando preconceitos, estereótipos, o índio genérico, né? Isso mesmo. Eu, ano passado, eu dei uma formação com o pessoal do interior aqui, numa prefeitura. E aí eram professores que tinham uma boa formação, anos de carreira, mas na questão de letramentos indígenas era assim, zero, bem baixo. Inclusive de ver assim, atividades que eles implementavam e constatar realmente tem muito que ser ainda avançado, discutido. E era uma rede que era exemplar, boa, mas na questão indígena tinha o efeito contrário. Eles acabavam reforçando o preconceito, o estigma. Por causa dessa formação, né? Falha, aliás, em vários aspectos até, né? A nossa formação de licenciatura anda cada vez mais precária. E, infelizmente, tem se constatado que a pandemia piorou a situação por causa das formações a longa distância, né? Muitas vezes a pessoa não tem aquele convívio com o chão da escola, no seu estágio. Então, isso prejudicou bastante, além do que já é falho, né? Essa formação, ela já está falha, inclusive no que se propõe a formar.
Sim, muitos cursos aumentaram a carga horária de disciplinas EAD. Presenciais. Tem muito mais disciplinas EAD. A parte os cursos que são Eu acho que você não exclusivamente pegou a EADs. medicina, né? A parte dos que são exclusivamente EADs. Aparentemente, o governo nas licenciaturas está tentando que não tenha mais cursos exclusivamente online de EAD, né, em EAD para os cursos de licenciatura. Espero que consiga, porque realmente... pensa no curso de pedagogia, né? Você termina o curso de pedagogia sem ver criança, né? Não dá, né? Aí eu não gosto de criança, entendeu? Inconcebível. Mas acontece, vai acontecer muito, né? Sim, Nesses cursos que não tem mesmo. Um apagão, né? E aí, você tinha falado você deu esse curso de letramento. O que tem no curso de letramento? Conta pra gente, assim, um pouquinho. O que é esse curso? Como que funciona? Bom, esse letramento é emprestado, né, da Magda Soares, né? Ela trabalha na linguística, né? Que vai muito além, né, do fato de dominar a técnica de ler e escrever. E quando a gente fala de letramento racial, é para entender também, né, como que a questão racial ela vai moldar, né, nossas relações sociais, né? Também se reconhecer. E como que todas essas políticas estão atreladas, né, a essa falta de conhecimento, a esse apagamento que a gente tem. E nos meus letramentos eu tento despertar também essa ancestralidade. Muitas pessoas procuram, então, eu sou nascido lá, eu sou filho de indígena, mas eu não sei minha etnia, meu pai não contava. Então é nesse sentido de avançar para desconstruir todos esses preconceitos, toda esse estigma, né, que foi perpetuado, principalmente no sistema de ensino. E aí, você está trabalhando com o pessoal de SME, né? Em São Paulo, é isso, né? Isso. Ah, certo, tá. Eu vou falar agora também sobre isso, mas antes, no Letramentos Indígenas, inicialmente foi voltado para professores com o intuito de implementar essa Lei 11.645, porque depois daquele curso que eu dei para os professores da rede, aí eu senti realmente que precisávamos avançar muito e como está longe ainda de ser uma política de Estado, eu falei, de alguma forma eu vou começar a oferecer online esse curso para ajudar a amenizar todo esse etnocentrismo que a gente vive, né? Isso. Poder... Aí depois, no segundo momento, também pessoas que não eram professores queriam fazer o curso. Aí eu abri. Aí eu abri para... Aí tem 2 cursos, na verdade. Um, Letramentos Indígenas, né? História e Cultura na Sala de Aula, que é para professores, onde eu instrumentalizo também. A gente trabalha com sequências didáticas, exemplos de atividades para serem desenvolvidas em diferentes disciplinas, né? Porque a proposta da lei é trabalhar transversalmente a temática indígena. Não tem. Essa é a ideia. Se você vai trabalhar com geografia, fala também sobre as terras indígenas. Fala sobre a questão de território, né? Onde é que estão distribuídos. Língua portuguesa nem se fala, né? Você vai trabalhar com empréstimos linguísticos, você vai falar com a formação da língua, né, portuguesa. A literatura é o campo mais rico que a gente tem aí, tanto voltado para o público infantil como juvenil, né? E aí depois atendi esse segundo grupo de pessoas que não eram professores, onde dou ênfase à história, culturas e diversidade linguística. Bom. E SME, né? É isso. Comecei recentemente, agora em abril. É recente. É recente. Inclusive, hoje à noite tem um curso online. Saindo daqui, eu tenho que ir para casa para dar o curso online, que é Histórias e Culturas Indígenas na Rede Municipal de São Paulo. E eu fui contratado como formador para trabalhar com história e culturas indígenas nesse sentido, né? De desconstruir essa história oficial única, de levar também subsídios para esses professores a partir de materiais não etnocêntricos, porque
como eu citei aqui para vocês, eu acredito, né, que a gente deve investir muito na primeira infância, que é para a gente começar a pensar na frente, naquele cidadão mais consciente, que não vai votar numa pauta só identitária, que vai pensar duas vezes, votar naquele candidato daquela bancada que já foi citada aqui, da BBB, na verdade, né? Isso, exatamente. É. Boi, bala E Bíblia. e Bíblia. Verdade. Não, e é muito legal isso, porque assim, quando a gente vê a ideia do letramento, poderia soar que seria só, ó, funciona assim, assim, mas eu acho que você já tem um passo além disso, que é, ou seja, levar os materiais didáticos, produção desse material, a desconstrução do material etnocêntrico. A gente dando aula de importante. espanhol, você deve ter feito muito isso, os livros didáticos que são espanhóis, e a gente tem que todo momento falar, então, tá vendo isso aqui? Assim, ó, então, isso aqui é na Espanha que se acha o centro do mundo na língua espanhola, mas não, existem outras diversidades. Eu acho que fazer isso já é um passo bem além do que só falar, ó, existe a lei é essa. Não, mas como que a gente ajuda, né? Isso, Para que essa lei seja verdadeiramente implementada? Acho que como muito bem. que ela Eu- dá para ser praticada, né? Quais são os instrumentos? Porque para quem não conhece, para quem não sabe nada, porque é uma coisa muito recente, a gente está falando, né? Nos povos indígenas, os povos originários, é de certa forma recente e apesar da lei, apesar de tanto tempo da lei, mas ela ficou lá meio que congelada. Então, um professor ou outro, uma escola ou outra com o seu projeto, trazia isso, né? E tinha como foco de trabalho, assim como a questão também dos afrodescendentes e tudo mais. Quando você fala nessa formação de SME, eu vejo um grande avanço, fico até feliz, porque é uma novidade. Eu sou uma diretora aposentada há 9 anos já. Faz tempo, não parece. Né? E a gente, sim, se vira, entendeu? Se você tem um projeto na sua escola, você se vira, você vai atrás, você procura. Então, quando é oferecido pela própria rede, isso é muito bom, né? Claro. E principalmente quando procura pessoas que estão realmente engajadas em trazer essa nova visão, essa nova forma de ver, né? E de tirar esse eurocentrismo e tudo mais e focar diretamente no que é o mais próximo do real, né? Dentro do mais próximo do real. Inclusive, eu percebi que, em primeiro lugar, o público-alvo a ser sensibilizado não é o professor, são os gestores. E muitas vezes os gestores ficam de fora dessa discussão, porque também eles têm essa força do projeto, sim. Então também tem que participar esses gestores, porque às vezes só um professor lá naquele universo ele vai levantar essa pauta. Os professores que terminam o meu curso, eles apresentam uma sequência didática como trabalho final. Aí eu falo assim, olha, a gente não vai perder o contato, implementem em sala de aula, levem como relato de experiência no HTPC, né, que no horário pedagógico, né, porque isso vai, de uma certa forma, repercutir, não vai sensibilizar todo mundo, mas vai começar uma sensibilização, e eu tenho esse feedback, um professor se interessou, aí depois, por que numa formação não contempla também a educação indígena? Porque não pensem que é fácil. Eu dei aula numa escola particular aqui em Moema 6 anos. Moema, classe média, né? Alta. No último ano, depois de muita insistência, eu consegui que a Feira de Cultura fosse indígena, que é o projeto Chai. Mas a duras penas. Mas eu falei assim, gente, às vezes você vai ficar taxado como chato, como o louco dos indígenas. Mas é assim, ser professor antirracista é isso. Você enfrentar, inclusive, os próprios colegas, o sistema. Sim. Porque tem aquele professor que ele fala, mais um tema para estudar, é preguiçoso. E tem o professor que é racista mesmo, que não quer discutir, tem todos esses tipos, e por isso que eu falo, investe nesses, leva como relato de experiência, e os próprios alunos vão comentar com os outros alunos, isso vai repercutir, e dessa maneira a gente vai conseguir ampliar a discussão. E agora aqui na rede municipal, na educação de São Paulo, a gente tem essa política, né? Inclusive o Padula, ele teve nesse seminário no passado, eu conheci lá em Brasília.
que falou sobre a lei, ele estava lá. E que bom, né, que ele teve essa Ainda bem, sensibilização. uma abertura, né, Pelo menos positiva, uma, né? pelo menos uma Pelo menos abertura uma. positiva, pelo menos E uma. tomara que o próximo governo, se mudar ou não, dê continuidade, né? Porque essa é uma política pública, mas é por contratação, né? De novo, tem que voltar como você falou lá no Contratação. comecinho, né? Tem que passar a ser política de Estado, Estado, né? e Não de governo. porque senão passa, né? Uhum. E assim eu como não nós gosto desse termo, perdemos. então no meu governo ninguém fala disso. Não é ser Justamente, governo, é o Estado. Porque a gente, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem sempre se perde e ganha. Aí vem um governo progressista, traz coisas novas, traz possibilidades, traz formação. Aí daqui a pouco você tem o segundo governo que já é de outra tendência e aí corta tudo. E aí você às vezes luta Vai sozinho num na sala de ciclo, aula, na escola, e isso é muito ruim. Então essa política de Estado é E fundamental. aqui em São Paulo, principalmente, como eu já citei inicialmente, nós temos a segunda maior população urbana indígena do Brasil. E aí a gente tem que ver E é uma coisa que surpreende, viu, Ali? Porque, assim, não é um fato conhecido. Não. Eu ouvi isso só com o Casella. Ele falou. Eu ando por aí e encontro um monte de parente. Vocês podem não perceber, mas tá cheio de parente aqui. Guarulhos, Itaquá, não sei o quê. A gente fica meio assim. Então, é uma coisa que não se fala. E é importante falar. Segunda... Inclusive para a questão Nossa. da saúde mental Sim. dos alunos indígenas que estão no sistema regular e que sofrem racismo. Sim. E, inclusive de questionar os próprios gestores. Você tem um mecanismo de identificar esses alunos indígenas ou de recebê-los, de fazer trabalho de sensibilização com os técnicos, com os professores, porque Eles estão nas escolas hoje, públicas, sim, eles sofrem muito racismo. Então, a Lei 11.645, ela também está nesse sentido, de contribuir para essa educação antirracista. E já que a gente está em São Paulo, na segunda cidade com maior população em contexto urbano, imagina quantos indígenas nós temos na rede de ensino de São Paulo e que sofrem. Quando eu cheguei com 7 anos, eu tinha feito a primeira série em Santa Cruz, eu não falava nada de português. E a minha fenotipia me favorece que lá em Porto Velho eu sempre fui passado como se fosse de lá. Isso, mas eu não falava espanhol. Eu não falava português. Aí eu sofria preconceito de boliviano, de burro. Do aluno, da escola. Isso mesmo. Que até hoje a gente sabe, né? Então, eu sei também o que é ser discriminado pela sua procedência, pelo seu sotaque. Então, quando você trabalha com relações étnico-raciais, quando você trabalha com educação escolar indígena, é nesse sentido. E aplicabilidade. Não é uma coisa assim, que é só para ajudar futuramente na cosmovisão indígena. É prático, imediato e necessário. É para agora, né? E para triplicar a população, que no censo de 2010 foi de 800 e poucos mil, agora 1.700.000 praticamente. 1.690 e poucos mil. Dobrou mesmo. E dobrou. E eu também me autodeclarei quando passaram na minha casa. Eu acho inadmissível só ter 1.700.000 indígenas num universo de 200 milhões de brasileiros, sendo que Manaus, que é a cidade mais indígena, tem 2 milhões e pouco de habitantes. A população de Manaus, uma população grande de Manaus deve ser... Olha, uma coisa que é tão contraditória, ridícula, inclusive, é que o Amazonas, 70% da população se autodeclarou. Não. Se autodeclarou. Agora você me deixou branco. Não. Indígena? Não. Qual é o meio termo entre branco e indígena? Pardo. Pardo. Porque quando você liga pardo, você liga a qual raça? É negro. Negro. 70% num estado de matriz indígena. O maior preconceito contra o indígena não é em São Paulo, é na própria Amazônia. Olha só. Eu estou citando para vocês o exemplo da menina Criana, que foi chamada de Caxinauá.
Uhum. Então, você está vendo como que é tão complexo? Complexo mesmo, porque Ah. eu, no meu registro, naquela época tinha lá, aparecia, era pardo, e eu filha de negro, meu pai negro, a minha mãe não era, sabe, assim, com a pele mais clara, mas estava lá pardo, e eu questionava, por que pardo? Pardo para mim é meio amarelado, etc e tal, né? Então, quando você fala que lá, o pessoal se declarou pardo, como assim? Não Pra dá tentar pra fugir ser. do preconceito, né? É Porque aquilo o que a gente pardo tinha aqui falado era antes, fugir do né? negro, né? Isso. O pardo fugir do negro. E hoje, né? ou seja, nesse caso lá, falar pardo, eu tô fugindo de me considerar indígena. Indígena. Então, Por quê? né? Porque o indígena foi um atraso e Claro. ainda é um atraso, principalmente para o Exatamente. agronegócio. Hoje o problema, ó, eu falo para as Tocou pessoas. no ponto-chave do negócio, é eu verdade. falo uma coisa assim, por exemplo, eu sendo neto de uma Guarani, eu não tenho sobrenome de Guarani, eu tenho um sobrenome turco. Porque no momento que o Estado admite que eu tenho um sobrenome Guarani, ele vai ter que admitir que eu tenho direito à terra. E qual é hoje o maior conflito dos indígenas da América Latina? É a terra. Hoje a gente tem essa antitese indígena do marco temporal, que é inconstitucional e que está aí. E que a gente fala que se é aplicado um marco, que seja um marco ancestral. Sim. Isso, não, não 88. Ah, vocês chegaram aqui em 1978. A partir de 88. Primeiro que o Brasil é uma invenção. Sim. Brasil, o nome Claro. de um pau, uma coisa assim, uma madeira que colocaram. sim. Aqui se chamava Pindorama. Aqui tínhamos sociedades já bem estruturadas. Claro. A gente sofre uma invasão, né? Então tem que se fazer essa revisão da história nessa perspectiva indígena, dos povos que aqui já estavam, e dizer que aqui não era um lugar do vazio que foi inventado do zero, do nada. A gente tinha tecnologias, tem ciência, tem saberes, inclusive a medicina tradicional, que até hoje a gente usa, os saberes da floresta. Sim. E eu acho que essa invasão está sendo apagada. E eu queria fechar, Mauro, já estão falando pra gente, para, mas eu queria fechar com uma coisa. Tá muito bom, hein? Porque eu acho que essa invasão que você falou no Brasil, ela está sendo, de alguma forma, apagada na história. E eu queria comentar com vocês, os historiadores aqui, que me ajudassem nisso. Porque eu vejo que na América Latina, em outros países da América Latina, o dia 12 de outubro, que é o dia suposto da chegada do Colombo aqui na América, durante muito tempo ele foi comemorado como o Dia de la Raza, Dia de la Hispanidad, né? Que até hoje na Espanha é o Dia de la Hispanidad, é um feriado gigantesco na Espanha, é uma festa. Tudo bem para eles comemorarem isso, mas os países latino-americanos têm mudado isso de uma forma significativa. Então a gente tem, por exemplo, na Argentina eles chamam de Dia del Respeto a la Diversidad Cultural. Então você já muda. Então já não é mais o dia da hispanidade, é o dia do respeito e da diversidade cultural. Na Bolívia, que é o nome que eu mais gosto, que é o Dia de la Descolonización. Então, esse dia 12 de outubro, né? E aí, assim, também no Equador, na Nicarágua, no Peru, vários outros países mudaram o nome. Dia da interculturalidade, da plurinacionalidade, Dia da resistência indígena. Por exemplo, na Nicarágua, na Venezuela, Dia da resistência indígena. Então você teve, de alguma forma, uma reformulação dessa invasão, ou seja, eu vou falar que foi uma invasão, não vou comemorar como o Dia da Hispanidade. Claro. E no Brasil, o que a gente tem visto é que o dia 22 de abril, que foi o dia oficial dessa invasão, ainda é visto, tem sumido. A gente não fala mais. Assim, eu fiz esses dias na faculdade, assim, eu perguntei para todos os alunos que estavam, né, nas 4 turmas que eu dava, eram 48 pessoas, uma lembrava que dia 22 de abril era o dia da invasão. Não, mas mesmo chamar de descobrimento. Um de 48 lembrava que dia 22 de abril do dia do, né, chegar, foi, mas quem foi mesmo, que ano foi? Também ninguém lembrava. O que eu acho que isso que a gente faz é fingir que não teve. Fingir que essa terra sempre foi assim. Indígenas não vão ser bem tratados, não vão ser os... Ontem foi, né? Então a gente está gravando hoje, no dia 14. 13, acho que isso é importante. Hoje foi dia 13. E eu conversava com o Gia hoje, 13 de maio. A gente não ouviu praticamente nada sobre o dia da abolição dos escravos. Então a gente finge que nunca aconteceu.
A gente vai fingindo que não aconteceu, não teve. Porque não foi Não nem a teve. favor nem contra. Claro, só finge Então, que não assim, aconteceu. porque aí apaga. Você tem razão, eu acho que você tem razão, é isso Mas mesmo. esse movimento que eu falo para Apaga. você... Mas está crescendo, isso eu queria saber se É da- você Isso percebe é o esse que chamo movimento já acontece. da revisão da história. Uhum. A gente está revisando a história a partir da nossa perspectiva Então, isso é importante. e está levando, a partir desse momento que está ocupando como deputado, como professor, como Boa. pesquisador, e a gente não pode esperar pelo Estado. Tudo que foi conseguido foi conquistado, Sim, nada foi conquistado, nada foi isso. dado pelo Estado. Perfeito. Então, é estratégico para eles continuarem ainda nesse viés apagamento. de apagamento, porque é mais estratégico, porque uma das tônicas era sobre o integracionismo. Então, era integrar os povos indígenas à sociedade. Com o tempo, eles iam até essa amnésia, né, esquecimento étnico, iam se identificar como brasileiros, como muitos ainda fazem. Por exemplo, a minha irmã, fenotipicamente, ela parece com minha avó indígena. Ela é morena, do cabelão, tudo, mas ela não se vê como indígena. Ao ponto de postar no Facebook foto do meu avô, que veio de Istambul. Aí eu tive uma briga com ela, óbvio, né? Eu falei assim, escuta, e a tua avó? E a avó, cadê? E ela é mulher ainda, né? Pois é, então. Então é difícil, né? Então a gente tem que revisar a história a partir dessa perspectiva e contar, né, realmente o que é o Pindorama, o que é o Brasil, para aí a gente começar a despertar essa consciência, as pessoas começarem a se autodeclarar, parar com esse sofrimento, né, de se esconder. Eu dei uma palestra na Secretaria de Direitos Humanos no ano passado, tinha as pessoas que falavam, eu sou professor, sou indígena. Sim, assim, depois, parece que... Porque é um pecado, né? Porque o indígena, ele é sodomita, ele é preguiçoso. Ou indolente, a palavra indolente, que né? tinha no livro, né? Indolente. Tava lá, né? E outra, para concluir, como é que você quer, depois que a gente passou por um período de ditadura militar, onde a tônica era de criar essa identidade única nacional, teve aqui um campo de concentração indígena, que foi lá em Esplendor, no Reformatório Krenak. Foi criada a GRIM, que é a Guarda Rural Indígena, onde os adolescentes indígenas eram recrutados, obrigados a aprenderem outros indígenas. Era proibido falar a língua indígena. Como é que você quer que as pessoas saibam a sua etnia se foi criado esse trauma, foi dito que era a sentença de morte, então se vive muito essa orfandade étnica. Meu pai não falava, minha avó não falava, mas como? Uma amiga minha, ela é Guarani, ela nasceu ali em Ponta Porã, conversando com ela, ela falou que o irmão dela fala Guarani, o irmão mais velho. Aí eu falei assim, por que você não fala? Porque ele nasceu na aldeia, minha mãe migrou para Ponta Porã e ela não ensinou nem para mim e para o irmão, porque ela falou que a gente ia sofrer preconceito. Dito e feito, o irmão apanhava na rua, porque ele não falava português direito, 10 anos mais velho, né? Certo. Ele apanhou na rua, e eu estou falando isso de 30 e poucos anos. Então, como é que você quer? A mãe era proteção, que a pessoa fale língua. Aqui, quando você vai numa banca de identificação para o negro, nunca vi perguntando qual é a sua tribo que você vem lá da África. Não. Qual era a língua que você... Agora, se você fala que é indígena, mas você não fala a língua. Quem é seu povo? A sociedade brasileira é racismo. E quando a gente fala em racismo, só liga para a questão afro-brasileira. Os indígenas são os que sofrem mais racismo. Esse movimento, eu acho assim que... Tem que atualizar muitas coisas. Vai crescendo, né? Porque o movimento afrodescendente também começou pouquinho. Eu acho que agora a questão do indígena está dando salto, principalmente que a gente tendo aí o Krenak, tendo aí o Cazé, tendo você, tendo a Guajajara, tendo essas pessoas que estão trazendo para o foco da atenção da discussão essas questões que estavam pisoteadas, escondidas, guardadas. Porque não deixava mesmo. Imagina um deputado federal indígena que vai lá, vai aparecer... Não pode. Marco Juruna, foi o nosso primeiro deputado. Juruna, grande Juruna. Salve Juruna, gente. Salve Juruna. Mais Juruna. Mas aí, como o pessoal lá já está falando do horário,
Nós vamos terminar aí. Gostaria que você, sim, para encerrar, falasse alguma coisa, né, com relação a essa educação, a necessidade aí dessa educação está focada também nas questões indígenas, né, do nosso povo. Muito bem. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês por essa receptividade, essa abertura de espaço, e como eu citei, né, sempre é uma ocupação de espaço a gente levar essa temática, né, para que cada vez mais atinja um número maior de pessoas na educação, principalmente, que é uma área que a gente deve trabalhar muito as relações, né, étnico-raciais, e entender também que a Lei 11.645, ela não é só você trabalhar no dia 19 de abril uma atividade isolada, é trabalhar transversalmente aí durante o ano letivo, em diferentes disciplinas, nas artes, literatura, história, geografia, né? E também sensibilizar aí o professorado, os gestores, né? Para cada vez mais a gente levar aí para as reuniões pedagógicas essas temáticas, e nesse sentido que a gente vai construir efetivamente uma sociedade antirracista, né, e não vivenciar e presenciar atos de racismo só por causa da sua procedência geográfica, étnica, entender que nós todos somos brasileiros, né? Também. Perfeito. Obrigada, Muito bem, Ali. obrigado. Obrigado. Muito obrigada. E até o próximo Palavras na Mesa. Palavras na Mesa. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.